Quando Tiago girou a chave na fechadura da porta do nosso apartamento em Lisboa, o som seco ecoou no silêncio da sala como um sinal de que não havia mais escapatória. Miguel, eu não consigo mais fingir, disse ele, os olhos fixos nos meus. Eu sou gay, eu gosto de ti há meses. Fiquei paralisado, o copo de água que segurava quase escorregando da minha mão. O relógio da cozinha marcava 2 da manhã, e o cheiro de vinho tinto da festa de despedida do nosso amigo comum ainda pairava no ar. Tiago, meu companheiro de quarto há 2 anos, aquele rapaz de sorriso fácil que cozinhava bacalhau à brasa aos domingos e ria das minhas tentativas falhadas de falar inglês com sotaque britânico, agora estava ali, de pé, com as mãos trêmulas e o rosto pálido sob a luz amarelada do candeeiro. Eu, Miguel, arquiteto de 28 anos vindo de uma família conservadora de Braga, senti o chão tremer. Durante meses eu havia escondido o mesmo segredo, olhando para ele quando ele não via, sentindo o coração acelerar quando ele passava a mão pelo cabelo molhado depois do duche. Mas nunca imaginei que ele sentisse o mesmo. Tiago, murmurei, a voz rouca, eu. Eu também. As palavras saíram baixas, quase inaudíveis, mas ele ouviu. Seus olhos se arregalaram, e por um segundo pareceu que o mundo parou. Sentámo-nos no sofá velho que rangia sempre que alguém se mexia, e as horas seguintes foram um turbilhão de confissões sussurradas. Ele contou como tinha descoberto aos 16 anos, numa viagem de escola a Sintra, quando um colega o beijara escondido atrás das muralhas do castelo. Eu falei da minha mãe, que ainda rezava o terço todas as noites pedindo que eu encontrasse uma boa rapariga, e do meu pai, engenheiro reformado, que via televisão e resmungava contra essas coisas modernas. Falámos do medo de perder o emprego, eu no estúdio de arquitetura no Chiado, ele professor de história numa escola secundária em Campo de Ourique. Falámos de noites em que fingíamos namorar raparigas só para acalmar as famílias. O abraço veio natural, sem pressa, apenas os braços dele à volta dos meus ombros e o meu rosto enterrado no seu peito, ouvindo o coração bater tão rápido quanto o meu. Quando o sol começou a entrar pelas janelas viradas para o bairro alto, já tínhamos chorado, rido nervosamente e prometido tentar, sem promessas grandes, só um passo de cada vez. Saí para o terraço pequeno, respirei o ar fresco de Lisboa, e soube que nada seria igual. O medo ainda estava lá, mas pela primeira vez não estava sozinho. Na manhã seguinte, o apartamento parecia mais pequeno do que nunca. Tiago fez café como sempre, mas os gestos eram diferentes, mais cuidadosos, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar o que tínhamos construído durante a noite. Queres ir dar um passeio? Perguntou ele, sem olhar diretamente para mim. Aceitei. Caminhámos pelas ruas estreitas do bairro alto, passando por casas com azulejos azuis e brancos, ouvindo o tilintar dos elétricos. Parámos no mirador de São Pedro de Alcântara, onde a cidade se estendia lá embaixo, o rio Tejo brilhando ao sol. Sentámo-nos num banco, ombro com ombro, e falámos baixinho sobre como esconderíamos aquilo de todos. Ninguém pode saber, disse eu, pensando na mensagem da minha mãe que chegara de manhã, quando vens a Braga. A tia Ana quer apresentar-te uma prima dela. Tiago acenou, compreendendo. Passámos a tarde em Cascais, apanhando o comboio na Cais do Sodré, andando pela praia de areia dourada, os pés descalços tocando a água fria. Não nos tocámos em público, mas os olhares diziam tudo. À noite, de volta ao apartamento, cozinhámos juntos, rindo quando ele queimou o arroz. O beijo veio devagar, só um toque leve nos lábios antes de nos separarmos, curados. Isto é real? Perguntei. Ele sorriu. É real, Miguel. Mas temos de ser fortes. Os dias seguintes foram uma mistura de felicidade e ansiedade. No estúdio, eu desenhava projetos de renovação de prédios antigos e pensava nele. Ele enviava mensagens discretas durante as aulas, pensei em ti na pausa. Encontrávamo-nos à noite, falávamos até tarde sobre sonhos, eu queria abrir o meu próprio estúdio, ele queria escrever um livro sobre a história LGBT em Portugal, desde a Revolução dos Cravos até hoje. Mas o medo crescia. Um colega do Tiago comentou numa reunião de professores que certos comportamentos não eram adequados para educadores. Eu recebi uma chamada da minha irmã, o pai anda a perguntar se tens namorada. Cada mentira que contávamos pesava mais. Uma noite, depois de um jantar com amigos comuns, voltámos a casa em silêncio. Tiago fechou a porta do quarto e disse, não aguento mentir mais tempo. Abracei-o, sentindo o seu corpo tremer. Sabíamos que o caminho seria longo, mas naquele momento, no escuro do quarto, com o barulho distante dos elétricos, sentimos-nos invencíveis. O verão chegou quente a Lisboa, e com ele vieram as primeiras rachas. Fomos a um festival de música no Parque das Nações, misturados na multidão, deixando os dedos roçarem de vez em quando. Mas quando um amigo nosso, o Pedro, perguntou se estávamos a namorar alguém, respondemos em uníssono, não, nada sério. O olhar que trocámos depois foi de culpa. Em casa, discutimos pela primeira vez.
Não podemos continuar assim para sempre, disse Tiago, andando de um lado para o outro na sala. Quero poder andar contigo de mão dada na Avenida da Liberdade. Eu respondi que a minha família nunca aceitaria, que o meu pai ainda falava do primo que mudou, depois de ir para a Suíça. A discussão terminou em lágrimas e um longo abraço no sofá. Decidimos tentar contar a alguém de confiança. Escolhemos a Ana, prima do Tiago que vivia em Almada e era psicóloga. Encontrámo-nos num café perto do rio, e quando Tiago falou, ela sorriu com gentileza. Eu já suspeitava. Fico feliz por vocês. Aquela conversa deu-nos força. Começámos a planejar uma viagem curta a Sintra, só nós dois, como um teste. No comboio, sentados lado a lado, ele encostou a cabeça no meu ombro por um segundo quando ninguém olhava. Em Sintra, perdemo-nos nos jardins do Palácio da Pena, rindo como adolescentes. Mas ao voltar, uma mensagem no telemóvel do Tiago mudou tudo. O diretor da escola tinha ouvido rumores e queria conversar. O pânico instalou-se. Passámos a noite em claro, eu segurando a mão dele, prometendo que ficaríamos juntos. No dia seguinte, ele foi à reunião e voltou aliviado, só um aviso discreto, nada concreto. Mas o susto abriu feridas. Comecei a questionar se valia a pena arriscar o emprego dele, a minha relação com a família. Caminhámos pelo terreiro do Paço ao entardecer, o vento do Tejo soprando nos nossos rostos, e eu disse, talvez devêssemos ir mais devagar. Ele parou, olhou-me nos olhos e respondeu, ir mais devagar significa voltar a mentir a mim mesmo. Aquela noite, deitados na mesma cama pela primeira vez, apenas conversando sobre o futuro, senti que estávamos a crescer, juntos, apesar de tudo. A pressão social em Portugal, onde as leis eram avançadas mas os corações ainda conservadores em muitas casas, pesava, mas o nosso amor começava a pesar mais. O outono trouxe a visita da minha família. A minha mãe insistiu em vir a Lisboa, ver como eu estava. Tiago ajudou a arrumar o apartamento, escondendo fotografias nossas discretas atrás de livros. Quando eles chegaram, o sorriso forçado doeu. Jantámos num restaurante típico em Alfama, fado ao fundo, e eu menti sobre uma colega do trabalho que era só amiga. Tiago ficou em silêncio, servindo o vinho. À noite, no apartamento, a minha mãe perguntou diretamente, Miguel, quando vais assentar? Senti o olhar de Tiago do outro lado da sala. Depois de eles dormirem no sofá-cama, saímos para o terraço. Não consigo mais, sussurrei. Ele abraçou-me por trás, o queixo no meu ombro. Vamos contar quando estiveres pronto. Mas o destino decidiu por nós. No dia seguinte, durante um passeio no Castelo de São Jorge, o meu pai viu uma mensagem no meu telemóvel, uma nota carinhosa de Tiago que eu não apagara. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer grito. Isto é uma brincadeira? Perguntou ele, a voz baixa mas cortante. A minha mãe chorou. Tiago ficou ao meu lado, firme. Voltámos para casa em silêncio. Eles foram embora no dia seguinte, sem abraços de despedida. Eu fiquei destruído, sentado no chão da sala, Tiago ao meu lado sem dizer nada, só segurando a minha mão. As semanas seguintes foram escuras. Eu evitava ligações da família, mergulhei no trabalho, desenhando até tarde. Tiago tentava puxar conversa, cozinhar os meus pratos favoritos, mas eu respondia seco. Uma noite, depois de uma discussão forte onde eu disse que talvez fosse melhor voltarmos ao normal, ele saiu e voltou horas depois com os olhos vermelhos. Se queres ir embora, vai. Mas eu não vou fingir que não te amo. Aquelas palavras acordaram-me. Fui atrás dele, pedi desculpa, chorei no seu peito. Decidimos procurar ajuda, marcámos uma consulta com um terapeuta LGBT-friendly em Lisboa. As sessões ajudaram a nomear os medos, a ver que o meu conflito não era com o amor, mas com o que me ensinaram a ser. A jornada de crescimento começava a doer, mas também a libertar. O inverno chegou com chuva constante e uma crise maior. Um colega do estúdio, o Carlos, viu-me e Tiago num café em Príncipe Real, de mãos dadas debaixo da mesa. No dia seguinte, o rumor espalhou-se discretamente no trabalho. O meu chefe chamou-me para uma conversa amigável, elogiando o meu talento mas sugerindo cautela com a imagem da empresa. Senti-me traído, exposto. Em casa, desabafei com Tiago, que enfrentava o mesmo na escola, pais de alunos comentavam. Decidimos fazer uma pausa, dar espaço. Fui passar uma semana a Braga, sozinho, enfrentando a família. O meu pai mal falava comigo, a minha mãe rezava mais alto. Voltei a Lisboa com o coração pesado, mas determinado. Tiago tinha mudado o corte de cabelo, parecia mais magro. Abraçámo-nos longamente na porta, sem palavras. Não quero perder-te, disse ele. Recomeçámos devagar, caminhadas no Jardim da Estrela, conversas sobre o que realmente queríamos, um apartamento maior, talvez adotar um cão, viajar para o Algarve no verão seguinte.
Mas a traição do colega doeu fundo. Confrontámo-lo juntos, num bar, e ele pediu desculpa, alegando preocupação. Aprendemos que o mundo exterior podia ferir, mas também que a nossa escolha de ficar juntos era a maior força. Uma noite de tempestade, com trovões sobre o Tejo, sentámo-nos no chão com velas acesas e escrevemos uma carta para as nossas famílias, não para enviar já, mas para clarificar os nossos sentimentos. Ler em voz alta foi catártico. Tiago chorou quando leu a parte sobre o futuro que sonhava comigo. Eu abracei-o, sentindo que tínhamos sobrevivido ao pior. O crescimento vinha nas pequenas decisões, escolher não mentir numa chamada, apresentar Tiago como o meu companheiro a um amigo próximo. A sociedade portuguesa, com as suas marchas do orgulho e as suas tradições, estava a mudar, e nós estávamos a fazer parte dessa mudança, um passo de cada vez. A primavera trouxe flores nas varandas e uma nova força. Decidimos contar oficialmente às famílias, juntos. Fomos a Braga num fim de semana, o carro cheio de tensão. A minha mãe abriu a porta, viu Tiago ao meu lado, e os olhos encheram-se de lágrimas. O meu pai ficou em silêncio durante o almoço de bacalhau, mas quando Tiago falou calmamente sobre o nosso amor e o respeito que tínhamos um pelo outro, algo mudou. Não foi aceitação imediata, mas vamos ver, murmurado. Voltámos a Lisboa mais leves. Em junho, fomos ao Orgulho em Lisboa, de mãos dadas pela primeira vez em público, o coração acelerado mas livre. Vimos casais como nós, famílias inteiras, e soubemos que tínhamos encontrado o nosso lugar. O estúdio promoveu-me, a escola de Tiago elogiou o seu trabalho com alunos. Comprámos um sofá novo, símbolo do nosso lar. Numa noite quente, no mesmo terraço onde tudo começara, Tiago disse, obrigado por não desistires de nós. Beijámo-nos sob as estrelas, sabendo que a jornada não acabara, mas que estávamos mais fortes. Olhando para o rio iluminado, senti-me completo. O amor tinha-nos transformado, ensinado a escolher a verdade, a enfrentar o medo e a crescer como homens que se amavam honestamente. A vida em Portugal, com as suas luzes e sombras, agora parecia um caminho aberto. É verdade que o amor verdadeiro sempre vence os preconceitos da sociedade. Verdadeiro ou falso?